Lucas capítulo 19, yo voy a leer a partir del versículo 1, así dice la palabra de Dios. Lucas 19, a partir del 1. Así va a decir, cuando Jesús, deja yo cambiar aquí la versión un poquito. Poner en español. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Quando Jesus chegou a esse lugar, levantou a vista e lhe dijo: Zaqueo, apúrate e baja de allí, porque hoy tengo que passar la noche en tu casa. Zaqueo bajou deprisa e com muito gusto recibiu a Jesus. Todos al ver esto murmuravam, pois diziam que Jesus havia entrado em la casa de um pecador. Pero Zaqueo se puso de pé e le dijo al Senhor: Senhor, vou a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. E se em algo he defraudado a alguém, le devolveré 4 vezes mais lo defraudado. Jesus le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amém? Então vamos a orar. Padre, graças por tu palavra viva, santa e eficaz, palavra que funciona, Senhor. Graças, Senhor, porque sabemos que Tu eres Deus de las famílias e que a família é um projeto tuyo, Senhor, para nós, para nossas vidas, para Tu igreja. Oh Deus, e nós hoje oramos por nossas famílias, Senhor, por nosso matrimônio, por nossos hogares, por nossos padres. Oh Padre, em nome de Jesus, hoje é dia onde nós ponemos, Senhor, e consagramos nossa família a Ti. Oh Deus, oramos por los solteiros, por los futuros matrimônios. Oh Deus, em nome de Jesus, que todo em nossa vida seja para honrar a Ti, Senhor. E principalmente que nosso matrimônio pueda viver bajo esta realidade. Um matrimônio que honra a Ti. Uma família que honra a Ti, Senhor. Uma família que vive segundo seus princípios, que ama a Deus sobre todas as coisas. Um ambiente que é um ambiente de adoração. Um ambiente que é um ambiente sobrenatural. Que todos que venham desde afuera, quando tenham encontro, Senhor, com este ambiente, pueda dizer: há algo distinto neste lugar. Há algo que Deus está haciendo, há algo que eu não lo conozco, pero eu lo quero, lo deseo. Eu necessito conhecer esta realidade e necessito que esta realidade seja a verdade também para minha vida. Padre, que este seja nosso matrimônio, que este seja nossos hogares, que este seja, Senhor, nosso lidiar com os filhos, com os padres, que nós podamos entender o valor que tem isso. Oh Deus, e entendemos, Deus, famílias fuertes é uma igreja fuerte. Oh Padre, fortalece nossa igreja, fortalece, Senhor, esta igreja, fortalece nossa igreja que se reúne em Bogotá, fortalece, Senhor, nossa igreja em Villavicencio, Senhor, em Panamá, fortalece, Senhor, e empieza, Senhor, fortalecendo a nós mesmos e nossos familiares. Fortalece, Senhor, empieza, Senhor, por nosso vínculo familiar. Empieza, Senhor, para haciendo lo que tiene que ver com nosso principal ministério primeiro, que é nossa família e nossa vida. Essa é nossa oração e la hacemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amigos. Uma pergunta que eu hago quando eu leio este texto de Lucas, capítulo 19, ¿sí? Que é o texto que habla sobre Zaqueu. Um texto muito conhecido, que todos nós conhecemos. Mas aí uma pergunta que quando eu leio me inquieta um pouco, que é: por que Jesus queria que Zaqueu bajara del árbol? Que Jesus queria fazer com Zaqueu que ele não podia fazer com Zaqueu aí onde ele estava? A Bíblia habla que Zaqueu era um man de baixa estatura
y que él quería ver a Jesús pasar porque decían que Jesús iba a pasar. Pero yo imagino que para él se ponía muy difícil quedarse ahí saltando por detrás de los otros para intentar ver algo. Ele tuvo uma ideia excelente: vou subir em um árvore, vou quedar com uma vista privilegiada e vou ver a Jesus passar. Ele apenas queria contemplar. Toma isso aqui, guarda isso aqui como uma clave para ti. Ele queria apenas contemplar a Jesus, e a partir do momento que ele parou a contemplar a Jesus, Jesus cancelou toda a sua agenda de milagros para poder chamar a Zaqueu por el nome e poner a atenção em ele. Quando nós entendemos o que é contemplar ao Senhor, adorar a Ele e sencillamente mirar sua beleza, há algo que está sucedendo também desde o cielo hacia nós. ¿Están aquí conmigo? Lo que nosotros hacemos aquí en levantar las manos, en sencillamente decir: Jesús, yo quiero enamorarme más de ti, es sencillamente subir en un árbol y empezar a contemplar. Y mientras nosotros contemplamos, hay algo sucede. Había una multitud. Ei, estão aqui? Havia uma multitud interessada em um montão de coisas que a Bíblia não habla aqui. Na multitud, eu creio que talvez correndo a roupa de Jesus, fazendo um montão de coisas, dizendo: Jesus, aqui está minha nieta, aqui está meu filho, aqui está esta necessidade, falta plata, falta recursos. Zaqueu apenas subiu em um árvore para ver quem Jesus era. Ei, eu quero apenas estar com ele e vê-lo. E a partir deste momento Jesus: opa, há algo distinto aqui que eu necessito fazer. Pero algo que me chama a atenção é por que Jesus habla para Zaqueu bajar de aí. Mi gente, porque se um ladrão não necessitou bajar de la cruz para ser salvo, quanto mais Zaqueu bajar de um árvore. Ele não podia apenas dizer a Zaqueu: Zaqueu, aún hoje você vai estar comigo em el paraíso, assim como ele disse para o ladrão em la cruz. Ele não podia dizer: Zaqueu, eu quero fazer uma obra em sua vida, e você aí onde está, eu quero dizer que eu morri por ti, eu vou morrer-me por ti, e tu necessitas a mim, e eu quero transformar tu vida. E Zaqueu seria tocado por la transformação. Zaqueu, eu vi tu contemplação, eu vi o que estás fazendo aí, e neste momento eu te quero dizer algo: eu te salvo, Zaqueu. Ele não podia ser desta maneira, assim como ele hizo com o muchacho que foi barrado de um techo e estava allá. Pero eu creio que a resposta está em el próprio versículo que Jesus habla com Zaqueu para bajar, que ele vai dizer em el versículo 9, ou ao final de lo que nós leemos, el versículo 9, ele vai dizer: hoy ha llegado salvação en esta casa. E antes, quando Jesus pide para Zaqueu bajar, Zaqueu, bájate deprisa, porque hoje eu quero quedar-me contigo em tu casa. Sabe, eu entendo, minha gente, que o plano de Deus para nós é a partir de nós também alcançar os que são de nós. Há alguém aqui comigo? Sabe, a salvação e o que nós hemos provado aqui, eu entendo que há um profundo desejo em el coração de Deus de poder alcançar também nossos familiares. Nadie dio glória a Deus. Pero eu sigo creyendo, assim, que Deus deseja alcançar nossos familiares. Ele deseja ser o Senhor de nossa vida e Senhor de nossos familiares também. A obra que Deus está fazendo em ti, Ele quer estender esta obra hasta seus familiares também. Ei, quantos querem ver aqui seus filhos, seus padres, seus parientes, todos rendidos ao Senhor? Ei, desejamos com toda a nossa força. E Zaqueu disse: Zaqueu, bájate deprisa, porque a coisa que eu quero fazer contigo tem que ver também com a casa tuya. Vai chegar salvação em tu casa hoje, Zaqueu. Então, baja de aí. A Bíblia não habla quantas pessoas estavam na casa de Zaqueu. A Bíblia não habla absolutamente nada disso. Eu não sei se Zaqueu era casado com quem era, muito possivelmente era. Eu não sei quantas pessoas estavam aí, nem sequer, talvez claramente, a Bíblia me hace entender que Zaqueu, ele foi com Jesus hasta a casa. Muito provável que sim, porque Jesus não ia mentir, mas a Bíblia não vai narrar o hecho de lo que sucedeu. Mas o hecho é que Jesus falou para que Zaqueu bajara, porque o que ele queria fazer com Zaqueu ia ter uma extensão para que outros também pudieran alcançar ou tocar a isso.
E eu creio com todas minhas forças, minha gente, segundo as Escrituras, que Deus ele vai obrar milagros em nossa vida e em la vida de nossa família também. E o mais grande milagro que pode suceder em la vida de uno é o novo nascimento. Ele quer que tu família nasca de novo. Ele quer ver tus hermanos nascidos de novo. Ele quer ver tus papás nascidos de novo. Seu esposo, que às vezes você diz assim, este já não há mais maneira. Ele quer este com ele. Tu hijo que você habla assim, no, mi hijo se foi, mi hijo está, não sei. Ele quer o hijo que se foi, ele quer também cerca a ele. Ele deseja alcançar a nós outros e deseja alcançar nossa família também. A palavra de Deus vai dizer, allá em el livro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz: crê em el Senhor Jesus, assim tu e tu família serão salvos. Crê em el Senhor Jesus, e assim tu e tu família serão salvos. Óbvio que há algo mais que passa a partir deste versículo, porque habla que Jesus se foi com esta pessoa à casa de ele para predicar. Amém? Está aqui, pero quantos sabem que nós estamos indo com Jesus junto a nossos hogares, e aí nós podemos ser testemunhos de lo que ele está haciendo em nossa vida. O mesmo Deus que obrou aqui em livro de Hechos é o mesmo Deus, o mesmo Jesus que sigue com nós e está obrando através de nós em nossa família também. A palavra de Deus também vai dizer em livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, vai dizer: pero se a ustedes les parece mal servir ao Senhor, elijam ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepassados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dijo Josué, mi familia e eu serviremos ao Senhor. Quantos creem nesta verdade? E podem declarar também esta verdade comigo: mi família e eu. Você pode dizer isso? Mi família e eu vamos a servir ao Senhor. É dizer, Senhor, eu sei qual é o Deus de minha família, eu sei qual é o Deus a quem elegimos para servir. E aunque eu não veja isso com meus próprios olhos hoje, eu sigo creyendo que em algum momento esta realidade já vai tornar-se clara. Sabe por que é bueno creer desta maneira, minha gente? Não é porque uma magia vai suceder. É bueno creer desta maneira para que nós nos acordemos a nós mesmos como temos que ser testemunhos em nossa casa, para que a verdade se cumpra. Estão aqui comigo? Esta palavra vai ecoar em seu coração quando você queira pelear com sua família todo o tempo. Vai vir a voz do pastor dizendo: mi família e eu serviremos ao Senhor. Mi família e eu, opa, espera um momento. Mi família e eu vamos a servir ao Senhor. E para isso tem que começar por mim. Mas eu quero falar rapidamente sobre o que é honrar a Deus com nossa família. Quando falamos sobre honrar, nós estamos falando sobre poner valor, agregar valor, ou poner algo em um lugar de valor. É isso que estamos falando com honrar. Se eu honro algo, eu dou valor a este algo que eu estou fazendo. E quando nós falamos sobre uma família que honra a Deus, nós estamos falando sobre poner a Deus em um lugar de valor neste hogar. Estão aqui comigo? Porque se eu não sou a pessoa que pongo a Deus em este lugar de valor, meu irmão, dificilmente nós vamos a honrar a Deus como deveríamos e com nossa família e com nosso hogar. Então, há um exercício para nós que é valorá-lo como se deve valorar, ponerlo em el lugar que ele deve estar e jamais deixá-lo sair deste lugar. É um exercício que nós lo hacemos. E eu quero falar sobre 3 princípios para nossos hogares
que vai guardar esta realidade com nós. São princípios sencillos que todos nós sabemos, pero que talvez hoje nós vamos apenas acordar-nos de eles para poder ajustar algumas coisas que estavam saindo de lo que deveria ser. O primeiro princípio de uma família que honra a Deus, ou a primeira atitude que nós devemos ter para honrar a Deus dentro de nossos hogares, é levar a prática de la oração para dentro de nosso hogar. Primeiro princípio, sencillo, sim ou não? Sim ou não? Sencillo, eu já sabia, pastor. Primeiro princípio, levar a prática de oração para nosso hogar. A palavra de Deus vai dizer em livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, vai dizer assim: se el Senhor não edifica a casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Se el Senhor não protege a ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Eu vou ler uma vez mais. Se el Senhor não edifica a casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Se el Senhor não protege a ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Mira, eu te digo algo aqui, eu te cuento algo. Oração, mi gente, não é para que Deus sepa lo que nós estamos fazendo, passando. Ele sabe todo. Eu orando ou não, Ele tem o conhecimento. Amém? Estão aqui, sim ou não? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todo. Então, pastor, se Ele já sabe, por que nós oramos? Nós oramos para que nós sepamos que Ele agora sabe. Estão aqui? Eu pongo delante dele para dizer ou para acordar-me a mim mesmo. Já foi entregue a Ele. Ele sabe o que estou passando. Oração não cambia a Deus. Oração cambia a nós. Nós não oramos para que Deus cambie. A palavra de Deus habla que Ele não tem nem sombra de variação. Ele não cambia. Ele sempre foi bueno, Ele é bueno e Ele vai seguir sendo bueno. Ele não cambia por las circunstâncias. Há gente que pensa que Deus está desesperado junto com ela, com seus problemas. Como se Deus estivesse aí, que hago? Não, Ele sigue sendo Deus e Ele sigue estando em el controle. Então, nós não oramos para que Deus seja transformado, porque não podemos agregar nenhum valor a Ele. Nós oramos para que nosso coração seja transformado por la consciência de que Ele está em el controle. Estão aqui, e o texto está falando de isso, que se Ele não está em el controle, é em vano nosso esforço. Se não é Ele quem vigilia, é em vano que nós hagamos o esforço, mi gente. Que é que nós podemos fazer mais que Deus por nós mesmos? Nós vamos sim vamos a ter atitudes, pero eu escutei uma frase na adolescência que eu jamais olvidei. Esta frase dizia assim: haga todo o possível, como se apenas dependiera de ti, pero depois ore ao Senhor, porque apenas depende de Ele. É isso, os dois. Haga todo o possível. Vá, trabalhe, haga as coisas, salga adelante, haga todo, pero al final del dia, vá para o lugar de descanso. Senhor, o que estava em minhas manos, eu lo hice. Pero agora eu entendo, Senhor, que todo depende de Ti, Senhor. Eu sou completamente dependente de Ti. Eu entrego minha vida, Senhor, em Tus manos. E eu entrego esta realidade a Ti. Oração é saber e recordar-nos a nós mesmos que sempre dependemos de Ele. Pero, famílias, deixa eu te contar algo. Pero se nós apenas oramos quando se agotaram todas nossas possibilidades, se a oração para nós é apenas a los 45 del segundo tempo, assim decimos em Brasil, pero acá se cuenta 90 minutos, sim? Na curiosidade, em Brasil contamos 2 tempos de 45, ¿por que será? Nos 90 minutos, ao final de los 90 minutos, sabe, se nós sempre a oração em nosso hogar é apenas ao final, nós estamos ensinando a nossos filhos que a oração é o último recurso. Se nós apenas hacemos oração de desesperos,
Se al final de todo intentamos todo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hacemos? Y mi Dios, no sé qué. Los hijos están aprendiendo que, sí, yo ya entendí, yo intento todo, yo pido prestado, yo hago eso, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y al final, cuando todo va mal, yo paro al Señor y digo, Señor, desesperadamente, Señor, no sé más qué hacer, Señor. No. Ahora si nosotros, mira, ahora si nosotros cuando todo está bien, ¿están aquí conmigo? Si mi hija Annie, cuando todo está bien, aunque estamos felizes, nosotros regalamos a Dios el primer momento, vamos a orar. No oramos porque apenas necesitamos, oramos porque hace parte de nuestra naturaleza. Está aqui comigo? Vamos a orar. Ei, hija, vamos a orar. ¿Por qué pasó algo? Não por nada, porque estamos felizes. Porque amamos a Jesus. E porque desejamos estar junto com Ele. Porque desejamos estar junto com Ele. Porque desejamos estar junto com Ele. Ele é a primeira opção em nosso lugar. Então, às vezes, nós entendemos que devemos levar a oração para nossos hogares. Mas a pergunta é: em que momento está chegando a oração em nossos hogares? Será que apenas quando temos necessidades? Ou será que verdadeiramente entendemos o que é ter uma vida de oração com nossa família? Há alguém aqui comigo? Sim ou não? Senhor, te agradeço, Senhor. Senhor, te amamos, Senhor. Senhor, te anelamos, Senhor. Senhor, tu eres todo para nós. Graças, Senhor, porque tu estás aqui. Graças por Annie, Senhor. Graças, Senhor. E Annie às vezes vai entrar na habitação e está vendo a mamá já orando. Senhor, aleluia, te adoramos, Senhor. Vem encontrar o papai, eu estou na habitação, Padre, graças, Senhor, por ti. Usted ora, ela está compreendendo. Uau, isso tem poder. Alguma coisa sucede em nosso hogar quando meus papás estão orando. Isso é uma vida de oração, minha gente. Oração não é o último recurso. Oração é o principal recurso. Quantos estão aqui comigo? Uma família que põe Deus em el lugar que deve estar, que honra ao Senhor, é uma família que ora. É uma família que tem a prática da oração. É uma família que em todo o tempo, seja na tristeza, seja na alegria, em qualquer momento, é uma família que está com a rodilha doblada e está orando, seja para agradecer, seja para pedir, seja lo que seja, nossa vida funciona a partir da oração. Pero o segundo princípio que eu sei que também você já lo sabe, é o princípio de levar a prática de la lectura de la palavra em nossos hogares também. Uau, também já sabia, pastor. Isso é natural, nós sabemos que temos que ler a Bíblia, sim ou não? Temos que ler a Bíblia, está com a palavra aí. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9, vai dizer assim: estas palavras que hoje te mando cumprir estarão em tu coração, e se las repetirás a tus hijos. Mira isso. E se las repetirás a tus hijos, e se las repetirás a tus hijos, e hablarás de ellas quando estés em tu casa. E hablarás de ellas quando estés em tu casa, e quando vayas por el camino, e quando te acuestes, e quando te levantes, ou seja, em todo el tempo donde esté, a palavra vai estar presente. Las atarás em tu mano como una señal, e las pondrás em tus ojos como frontales, e las escribirás em los postes de tu casa, e em tus puertas. ¿Sabe lo que está sendo enseñado para nosotros? Es que la palabra ella está en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros ojos todo el tiempo, todo el momento. Nosotros no cansamos de hablar de lo que es de este libro, no cansamos de hablar de lo que es de esta verdad para nosotros. La palabra, mi gente, es alimento. Es alimento. Todos os dias, todo o tempo, nos alimentamos de ella. É impossível passar um tempo. Hoje eu não desayunei. Dificilmente desayunamos el domingo, não sei porquê, já foi um hábito.
Então, hoje eu nada, apenas o café, água e todo. E minha gente, eu percebo que eu não desayunei. Há algo que me está dizendo dentro de mim que eu necessito algo urgente. Sim ou não, minha gente? Há alguém que está sentindo junto comigo aqui? Sim, há algo, porque é perceptível, falta alimento, falta nutrientes. É perceptível em nossa vida quando falta a palavra. Alguma coisa há que incomodar, alguma coisa está dentro de nós, dizendo assim: uau, alguma coisa está faltando, Ramiro. Não te has alimentado, não te has, está débil. Está débil porque está faltando alimento para ti. A palavra de Deus está dizendo: repítala, habla quando esteja em tu casa, vaya por el caminho hablando, quando te acueste, quando te levantes, ponga em tu mano como señal, ponga frente a sus ojos como frontales, escriba em los postes de tu casa, não te apartes de esta palavra, minha irmã. Eu me acuerdo que eu estava dando classe em um seminário e nós recebimos um parlantecito deste tamanho, assim. Eu estava dando classe e os alunos vieram: pastor, queremos regalar-te este parlante. E eu, ai, que bacana. E fui à casa com este parlante. E eu vi que este parlante cabia isso allá em Rio, cabia uma memória. Você ponia uma memória com músicas e tudo. Minha gente, sabe o que eu hice? Eu tinha toda a Bíblia em um CI hablada. E eu puse toda a Bíblia em este parlantecito. Toda a Bíblia. Todas as vezes. E sabe de onde eu puse isso? Em el banho. Em el banho. Todas as vezes que entrávamos em el banho, para qualquer coisa que seja, nós prendíamos el parlante e ele começava: Lucas capítulo 2, versículo 1. E começava a falar a palavra. Não te apartes deste livro. Escúchala. Entiende e repítala todo el tiempo. Amém. A palavra de Deus vai dizer em Salmos capítulo 107, versículo 20. A palavra de Deus vai dizer assim: Ele, el Senhor, enviou su palavra para sanar-los, e assim los rescatou del sepulcro. Eu vou repetir isso. El Senhor enviou su palavra e los sanou e los rescatou de la muerte. Nós sabemos que a palavra é Jesus. Allá em el livro de Juan capítulo 1, vai dizer: em el princípio ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 12 ou versículo 14 vai dizer: e a palavra se hizo carne e vino a habitar entre nós. Está falando sobre quem? Sobre Jesus. Ele foi a palavra que se viciou para que nós la conheciéramos e pudiéramos seguirla completamente. Ele enviou su palavra e los resgatou de la muerte. Nós sabemos que a palavra profeticamente declarada por Davi, que foi enviada para sacar-nos de la muerte, era o próprio Jesus que vino e nos liberou de las tinieblas. Amém? Pero quantos sabem também que esta palavra sigue viva em nossos corações e nós podamos seguir levando-la e sanando todo o que está em nós e alrededor de nós. Ele sigue vivo. Há tantas coisas que nós estamos peleando e lutando, há tantas coisas que estão sendo levadas à morte dentro de nossos hogares, e toda a medicina necessária para solucionar é que a palavra entre aí. Estão aqui comigo? Que a palavra entre, que a palavra alcance nossos corações e que nós podamos alinhar-nos a esta palavra que sigue funcionando para nós e em nossas vidas. A palavra sigue com o poder de sanar. Sigue. E minha gente, levar a palavra à casa não é exponer uma Bíblia grande allá aberta em el Salmo capítulo 91. Quantos já viram isso? Põe allá: a palavra de Deus está em minha casa. ¿Por quê? Porque eu tenho o Salmo 91 allá em la pared. Não. Levar a palavra à casa é praticar-la, é repetir-la, pero es ponerla em prática.
Es ver la verdad de la palabra y decir así, wow, eso funciona. Y si eso funciona, yo quiero cosechar el fruto de lo que ella está diciendo. Por eso yo la voy a poner en práctica hoy. La voy a poner en práctica hoy. Prueba lo que es verdaderamente llevar la palabra a su hogar. Prueba y cuéntanos. Prueba. Hay gente que reúne toda la familia. Jamás tiene un tiempo para reunir toda la familia. Cristianos, mi gente, yo no conozco ustedes que se hicieron. Yo estoy hablando apenas así de mi cabeza, por favor. Entonces, hay gente que junta toda la familia, cumpleaños, toda la familia. Wow, están todos reunidos. Hace 5 años que nosotros nos encontramos. Y ahí, ¿qué vamos a hacer entonces ahí en este momento? Vamos a cantar las canciones antiguas de no sé qué, de vallenato, lo que sea. Nada contra el ritmo, puede divertirse si quiere, pero qué oportunidad para que la palabra entre. ¿Están aquí conmigo? Qué oportunidad para que, mi gente, nosotros vamos a seguir divirtiéndonos aquí, pero hay algo que yo necesito decir a ustedes. La Biblia dice allá en el libro Ex, palabra. Palavra. La Bíblia diz, mira, eu necessito, antes de todo, falar isso com vocês. Eu tinha um amigo em seminário, mi gente, que íamos a um cárcere para predicar. E aí era muito interessante porque nos poniam allá em el cárcere, allá em Belo Horizonte, e cerravam as portas del cárcere. A primeira vez eu vi isso muito raro, porque cerravam as portas del cárcere com os manes más increíbles así, y después abrían las celdas de ellos para que ellos quedaran en el mismo ambiente que nosotros. Quedábamos como en como una cancha, y todos venían a la cancha con nosotros. Y sabe lo que sucedía, que no es raro eso. Lo que era raro para mí era nosotros estarmos adentro y los guardias todos se cerraban afuera e deixavam apenas nós outros allá dentro. E eu, será que não tem alguma coisa mala aqui ou equivocada nisso? E nem sempre éramos alunos do seminário, nem sempre eu podia ir, eu estava involucrado em outras coisas, mas éramos alunos do seminário e nem sempre teníamos uma prédica. Estávamos aprendendo. E eu me acuerdo que quando não havia que predicar, este meu amigo, ele dizia assim, mi gente, eu vou ler para vocês um livro, que a pessoa que leu este livro, a pessoa que escreveu este livro, lo escreveu dentro de um cárcere. Pero o tema principal do livro é alegria. Aún estando dentro do cárcere, Pablo escreveu um livro onde o tema principal é alegria, que é o livro de Filipenses. E aí ele começava a ler, versículo 1, e leía todo o livro de Filipenses. Mientras ele leía o livro de Filipenses, caíam as pessoas endemoniadas nesta cancha. Los manes, ele não predicou, não impuso as manos em nadie, não hicimos nada. Ele apenas começava. Pablo a la iglesia de Filipo, não sei que, al saludo a los santos hermanos, e iba leyendo. A gente começava a cair endemoniada. E mientras um estava leyendo, os outros estavam orando por los outros, echando fora demônios. E perguntando se eles queriam confessar a Jesus como seu Salvador. Sabe por quê? Porque a palavra não necessita bastones. A palavra funciona. A palavra funciona. Abra a boca e empieza a falar a palavra em sua casa. Empieza a falar de la Bíblia em sua casa, em los hogares. Empieza a falar, reúna a família, empieza a falar, pastor, eu não sei o que é. Lea a palavra, lea um texto, cierra o texto e repite o mesmo que ele estava dizendo. E já. E al final diga, agora eu vou orar por vocês. Apenas isso, e deixa que a palavra, hermano, não há nada que você pueda fazer. É a palavra que hace. Se não é a palavra, os textos que estamos leyendo, a palavra convencendo a vocês de isso, eu não posso convencer-los. Jamás vocês vão ser convencidos por mim, se não é esta palavra entrando em seu coração e você dizendo assim, wow, é verdade, em la casa vou começar. Eu não tenho este poder para hacerlo, o único que hago é abrir aqui e repetir o que está aqui. Porque é a palavra. Pero por último,
para que podamos orar. Terceiro lugar, servir al Senhor juntos como família. Servir al Senhor junto como família. Josué 24:15, que já lo leemos, dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Senhor, elijan ustedes mismos a quem van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Senhor. Nosotros podemos elegir cuál es el Dios que nosotros vamos a servir. ¿A qué Dios nosotros estamos sirviendo? Nosotros podemos elegir. Idolatría, mi gente, es todo lo que nosotros ponemos adelante de Dios, o frente a Dios, o en primer lugar, o primero que Dios. Todo. Y si yo pongo algo em primeiro lugar antes de Deus, isso significa que eu passei a adorar a este algo, a idolatrar a este algo, que não é mais Deus. Servir ao Senhor significa entregar verdadeiramente nossa vida a Ele, e entender que nossa vida hoje é para que Ele se torne conhecido. Mi família é para servir ao Senhor. Mi vida é para servir ao Senhor. Lo que eu tenho, lo que eu sou, isso é para servir ao Senhor. Dar o lugar de honra ao Senhor, é poner Ele em primeiro lugar e dizer: Senhor, en esta casa Tu eres el Dios. En esta casa servimos a Ti. En esta casa nosotros alabamos a Ti. Eu me acuerdo que quando eu era niño, mis papás me despertavam los domingos para que eu pudiera ir a la igreja. E eu les confieso, mi gente, que às vezes me dava uma rabia. Às vezes eu dizia: não, eu quero ver minha equipe, eu quero ver isso. E aí minha mamãe dizia: Ramiro, vamos. E eu dizia: não. Sabe, eles me levavam, eu era um ninho, e eles me levavam na igreja. E eu às vezes quedava assim como aburrido, dizendo assim: ai, que aburrido. Minha mamãe me leva na igreja. Eu jamais vou ser da igreja, porque minha mamãe me leva à igreja. E hoje eu sou pastor. Eu sou missioneiro. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em livro de Provérbios: ensina o niño em el camino que se deve caminhar, e quando ele seja viejo, ele não vai desviar-se de aí. O que queres ensinar a tu hijo? Hijo, vamos com alegria. Aleluia, nós servimos a Ele. E há coisas que podem quedar-se para depois, e há coisas que são principais, e estas principais nós não derramos. Então vamos. Mi hermano, mi gente, com 18 anos, mi hermano huyó de la casa, se foi para a Argentina, foi ser jogador de futebol em Argentina. Depois dañou a rodilla, não pudo mais jogar. Quedou aí por Argentina, depois se foi para Chile, para Peru, para um montão de lugar. Passou a vender coisas em la calle, quedou como hippie. E hacía coisas, vendia, quedou assim anos. Nós sem saber onde ele estava nem nada. Ele enviou uma carta: oh, mira, eu estou aqui em Argentina falando um portunhol, dizendo: envia-me plata porque a plata se acabou. E eu me acuerdo, mi papá: não, você se foi por tu mesmo, então agora te quede aí como tu mesmo pode quedar. E eu me acuerdo que ele, é uma história louca que eu não vou contar toda, pero depois de um tempo, quando agora ele é casado, tem 2 filhos, professor de física e matemática e todo, totalmente. E ele me contava: Ramiro, é muito interessante, meu irmão, porque todos os lugares que eu chegava, o primeiro contato que eu fazia era com uma igreja e com um pastor. Ele: eu jamais me droguei. Eu queria sair por aí, eu estava confundido, mas jamais me meti em drogas, jamais me meti nisso, porque havia algo dentro de mim que quedou. De todo o tempo que nós estivemos na igreja, que fomos allá, de todo o tempo não sei o que minha abuela sentava para dizer: mira o que a Bíblia diz. De todo este tempo, aunque eu estava em la máxima rebeldia que eu passei, aún assim, eu chegava em um lugar e algo me levava a uma igreja. Era o primeiro lugar que eu ia.
conversava com o pastor me recebia e todo, e eu me quedava aí, começava a assistir, pero a la vez lutando, pero isso jamás saiu de meu coração. Ensina el niño en el camino que se deve caminar, porque em sua vejez ele não vai desviar-se de aí. Lleva a palavra, a leitura da palavra para seu hogar. Lleva a oração, pero não como sendo apenas a oração de bombeiro, amém? Que vai apagar o fogo, não, a oração de alegria, a oração de júbilo. E lleva também o serviço para seu hogar. Servimos ao Senhor, Ele é o Deus de nosso hogar, Ele está em primeiro lugar. E eu estou seguro que Deus Ele vai começar a transformar coisas. Você pode poner-se sobre seus pés. Nós vamos fazer algo neste momento para terminar. Que é que nós vamos a orar por nossas famílias, amém? Há pessoas aqui com pedidos de oração por la família, sim. Então, nós vamos a orar. Eu vou invitar a minha esposa aqui, Carmen, e nós vamos a terminar clamando, ponendo nossas famílias em las manos de Deus. Matrimônios, hijos, esposos, futuros esposos, esposas e futuras esposas. Como Carmen orou, as futuras suegras em nome de Jesus, empieza a orar. O la actual também ora por ella e bendice a vida de ella. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Senhor, gracias por esta mañana. Gracias por esta palavra que hoje alcançou nossos corações, Senhor. Gracias por tu palavra que tem poder de transformar, Senhor, de sanar. Deus, em nome de Jesus. Queremos empezar orando por nuestras próprias vidas, Senhor. Empiece em nós, empiece em nosso próprio coração, Senhor, transformando, sanando, Senhor, traindo, Senhor, entendimento, traindo sabedoria, traindo graça. Padre, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a nós. Empiece por mim, Senhor, empiece por nossos próprios corações. Empiece, Senhor, por nossas próprias heridas, Senhor, porque pessoas heridas vão herir a outros. Pessoas que não são sanadas, não há como sanar a outros. Pessoas que não têm a palavra, não há como transmitir a palavra. Pessoas que não han provado de vida, não há como levar vida. Pessoas que não han provado de salvação, não há como predicar salvação, Senhor. Então, empiece por nós, empiece por mim, Senhor, empiece transformando nossas próprias vidas, empiece, Senhor, atraindo sobre nosso coração iluminação acerca do amor que foi derramado em nós. Senhor, não vamos orar por mais amor, porque hemos recebido do amor que és tu, o amor que és Cristo, o amor que foi derramado sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que este amor é uma atitude que temos para com o outro. Padre, este amor é poder que provamos em nossas vidas e lo transformamos em atitude para com nossas famílias. Padre, em nome de Jesus, oramos por nossas casas, consagramos nossos hogares, los que têm hijos, los papás, hermanos, pessoas cercanas a nós, Senhor. Usa nossas vidas para ser de sanidade, Senhor, para nossas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Se é necessário falar, nos dê as palavras para falar. Nos dê a sabedoria para falar. Senhor, pero compreendemos que há momentos que é de callar, que não temos que falar nada. Não temos que falar nada, temos que apenas viver a verdade que és tu, Senhor, e que tu Espírito ministre a nossas famílias, Senhor. Ministra aos esposos, esposas, filhos, padres, abuelos, pessoas que convivem conosco, Senhor. Padre, oramos por sanidade sobre nossas casas, nossos hogares. Oramos, Deus, para que tu palavra ser o primeiro, Senhor, aí, para que tu presença seja real e que podamos provar em nossas casas salvação, Senhor. Salvação.
Que sea como foi como Zaqueu, que escuchamos de tu boca: hoy salvación ha llegado en su casa. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Transforma, transforma, Senhor. Haga lo que solamente tú puedes hacer, Senhor. Não é por nuestras fuerzas, não é por el mucho hablar, não, Senhor. É por tu Espírito, Senhor. Assim que oramos, consagramos nossas vidas, consagramos nossas famílias delante de ti. Em el nome de Jesus. Amém. Nosotros oramos para que el río transformador de Dios pueda pasar por nuestros hogares en este día, amén. Que el río de transformación, el río que trae vida, el río que transforma muerte en vida, que transforma la oscuridad en día, que este río de Dios pueda pasar por nuestros hogares en nombre de Jesús. Que nosotros podamos ver la gracia de Dios inundando nuestros hogares, inundando nuestras familias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.